Uma noite glamourosa no clube de campo Itanhangá se transforma em puro caos quando um poderoso CEO acredita que pode controlar a situação ao dar um tapa em sua esposa grávida na frente de dezenas de testemunhas. Ele não tem ideia de que o garçom que observa tudo não está apenas servindo bebidas. É seu irmão, um bilionário, o único homem capaz de destruir tudo o que aquele CEO construiu. O que se segue é um choque chocante de poder, humilhação e verdades enterradas que vêm à tona. A noite no clube de campo Itanhangá havia começado como qualquer outro encontro elegante de fim de semana. As luzes quentes e âmbar brilhavam sobre as luminárias do salão, deixando um brilho suave sobre os pisos de mármore polidos, quase à perfeição. Rajadas de risadas flutuavam de um lado para o outro. Taças de champanhe tilintavam enquanto os garçons se moviam entre grupos de convidados abastados. O aroma de coquetéis cítricos e flores frescas se misturava com o murmúrio tranquilo da música clássica. Era o tipo de lugar onde as pessoas andavam devagar, falavam suavemente e fingiam que suas vidas eram impecavelmente elegantes. Emília se sentia deslocada em meio a todo aquele brilho. Estava grávida de 6 meses e seu corpo se movia com mais cautela. Mantinha uma mão sobre a curva da barriga enquanto tentava controlar a respiração. O salão estava um pouco quente demais para ela. A luz piscava em sua vista. O cheiro de perfume era quase avassalador. Ainda assim, tentava sorrir. Tentava parecer a esposa exemplar que todos esperavam. Danilo, seu marido, estava ao seu lado. Seu terno cinza escuro lhe caía impecavelmente e a gravata permanecia perfeitamente alinhada. Seu cabelo estava penteado com precisão. Seu sorriso se estendia a quem passava. Para o mundo exterior, parecia o CEO perfeito, seguro, polido, dominante. Mas Emília conhecia a verdade por trás daquela fachada. Sentia a tensão no ar, mesmo antes que ele dissesse uma palavra. Arruma seu vestido, Danilo murmurou sem olhar para ela. Você parece desarrumada. Emília piscou surpresa. Alisou o tecido automaticamente, embora não houvesse nada de errado com sua aparência. Sua voz tremeu. Danilo, eu estou bem. O bebê torna difícil ficar parada, meu bem. Ele revirou os olhos com aborrecimento e forçou um sorriso quando 2 sócios de negócios se aproximaram. Apertou a mão deles, contou uma piada ensaiada e recebeu suas risadas como um prêmio. Enquanto isso, Emília permaneceu em silêncio. Sentia como os olhares deslizavam sobre sua barriga, seu vestido, seus sapatos. Quase podia ouvir os julgamentos silenciosos. Grávida, lenta, menos perfeita. Um garçom carregando uma bandeja de água com gás passou por perto. Emília estendeu a mão para pegar um copo, ansiando por algo frio que acalmasse seu desconforto. Assim que seus dedos roçaram o cristal, Danilo reagiu. Não faça isso, ele disse com aspereza. Você vai derramar algo de novo. Ela ficou imóvel. De novo. A palavra a machucou. Embora nunca tivesse derramado nada, ele simplesmente gostava do controle. Alguns convidados levantaram os olhos com curiosidade. Emília retirou a mão e engoliu o nó que se formava em sua garganta. Danilo continuou conversando com os sócios, mas ela sentia a raiva latente sob a superfície. Ele se inclinou em direção a ela entre as frases. Pare de se mexer, você parece nervosa, está me envergonhando. Emília abriu a boca para explicar que suas costas doíam por ficar tanto tempo em pé, mas ele a silenciou com um olhar frio e cortante que a obrigou a calar-se. O barman atrás do balcão, um jovem de cabelo escuro preso cuidadosamente, notou a troca.
Observou Emília com a mesma atenção que se tem por alguém que pode desmaiar. Seus olhos mostravam preocupação, mas ele não disse nada. Ainda não. A música mudou para algo mais animado. Mais convidados entraram. O barulho aumentou, mas o mundo de Emília se reduziu ao espaço entre ela e o marido. Algo na postura de Danilo havia mudado. Seus ombros estavam tensos. O maxilar vibrava. Seus dedos tamborilavam em um ritmo inquietante. Cada sinal indicava que ele estava a um suspiro de perder o controle. Ele se virou para ela fingindo ajustar as abotoaduras. Sua voz era um silvo baixo. Por que está parada assim? Quer que todos te avaliem? Eu só estou tentando respirar, Emília sussurrou. Por favor, não estou me sentindo bem. Ah, claro, ele disse com desprezo. Você nunca se sente bem. Emília olhou ao redor com vergonha. Uma mulher com um vestido prateado arqueou as sobrancelhas com desconforto e desviou o olhar. Danilo deu um passo mais perto, perto demais. Emília sentiu seu pulso acelerar. A luminária do teto piscou, deixando uma sombra breve sobre o rosto dele. Algo mudou dentro de Danilo, pequeno, mas inegável. Uma faísca de raiva se tornando fogo. Ele agarrou o pulso dela. Não com violência, mas com força suficiente para fazê-la ofegar. Fique ereta. Estou, ela murmurou. Danilo está me machucando. Pare de reclamar. Ele a soltou de repente. Sua mão caiu ao lado e Emília deu um passo instável para trás. Seu salto balançou sobre o mármore polido. O barman deu um passo à frente por instinto. Seus olhos seguiam cada movimento. E então aconteceu. Sem aviso, sem hesitação, sem se conter. Danilo levantou a mão e a atingiu no rosto. O som atravessou o salão. Um estalo seco e brutal que silenciou a música e as conversas. As taças ficaram suspensas no ar, respirações contidas. Emília tropeçou para o lado, segurando a bochecha. A dor veio instantaneamente. Sua visão embaçou. Estendeu a mão às cegas para se apoiar no balcão e evitar cair. A outra mão foi direto para a barriga para proteger seu bebê. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto do barman mudou imediatamente. Seus olhos se endureceram, seu maxilar se apertou, mas Danilo apenas ajeitou seu paletó como se nada tivesse acontecido. Todo o clube tinha visto, e o barman tinha visto melhor do que ninguém. Naquele instante, entre a comoção e o silêncio, algo elétrico encheu o ar. Ninguém naquela sala podia imaginar o que os próximos minutos revelariam. Porque o barman não era simplesmente um barman, e Danilo acabara de cometer o pior erro de sua vida. Por um momento, todo o clube de campo Itanhangá pareceu parar de respirar. A música se desvaneceu em um silêncio estranho e vazio, como se até os alto-falantes se recusassem a continuar tocando após testemunhar o que acabara de acontecer. Uma dúzia de conversas congelou no meio da frase. Taças ficaram suspensas no ar, detidas entre dedos atônitos. A quietude repentina parecia irreal, o tipo de silêncio que só aparece quando algo profundamente errado acabou de acontecer. Emília permaneceu imóvel, com a mão pressionada contra a bochecha. Sua pele queimava no local onde a palma de Danilo havia batido. Um calor áspero se espalhou do maxilar até a orelha. Sua respiração tremia. Sentia a ardência das lágrimas querendo sair, mas as conteve com todas as suas forças. Chorar só pioraria as coisas. Isso ela já sabia. A outra mão protegia sua barriga. Sentiu o bebê se mover suavemente, assustado com o impacto que havia percorrido seu corpo. Uma onda de pânico subiu pelo seu peito, não por ela, mas pela pequena vida dentro dela.
Vários convidados a observavam com os olhos arregalados. Um homem de meia idade perto do piano soltou um pequeno suspiro. Um casal elegantemente vestido trocou um olhar horrorizado. Uma jovem com um vestido prateado brilhante levou as mãos à boca como se tentasse prender um grito. Emília ouviu os sussurros. Eram suaves, mas tão afiados quanto vidro. Meu Deus, ele bateu nela. Ela está grávida. Como ele pôde fazer isso? Isso não foi um acidente. Ele fez de propósito. Ela parece que vai desmaiar. Alguém deixou cair uma taça. O vidro quebrado ressoou no salão como um segundo tapa, agudo e cortante. O barman estremeceu com o som, mas manteve os olhos fixos em Emília. Ele havia dado um passo para fora do balcão sem perceber. Sua expressão havia mudado de preocupação para algo mais profundo, algo protetor. Emília tentou se apoiar no balcão. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia segurar a borda. Sua visão ondulou. As luzes quentes se turvaram. Uma onda de tontura a envolveu e ela temeu que suas pernas falhassem. Uma voz suave a alcançou. Querida, você está bem? Era uma mulher mais velha, de cabelo branco encaracolado. Ela se aproximou com cautela, como se chegasse perto de um animal ferido. Emília queria responder, mas sua garganta estava fechada. Seus lábios se moveram sem produzir som. A mulher tocou seu braço delicadamente. Sente-se, querida. Você não parece estável. Antes que Emília pudesse reagir, a voz de Danilo atravessou a sala. A aspereza havia voltado, cortando a tensão como uma lâmina. Ela está bem. Acalmem-se todos. Se acalmem. A respiração de Emília parou. Não havia um pingo de arrependimento em seu tom, nenhum sinal de culpa. Apenas irritação por terem visto o que ele fez. Um homem perto da lareira falou em voz baixa. Senhor, ela não parece estar bem. Danilo lançou-lhe um olhar fulminante. Não se meta. Não aconteceu nada. Nada. A palavra ecoou dolorosamente na mente de Emília. Sua bochecha latejava. Suas mãos tremiam. Seu bebê se movia inquieto. Mas para Danilo, tudo isso não era nada. Ele se aproximou, obrigando-a a olhá-lo. Sua voz baixou a um tom frio e controlado. Fique ereta. Está chamando a atenção. Eu não consigo, Emília sussurrou. Sua voz falhou. Minha cabeça está girando. Danilo bufou. Drama! Sempre drama! O barman tensionou a postura, deu outro passo para frente, perto o suficiente para Emília ver as veias marcadas em sua têmpora, perto o suficiente para Danilo finalmente notá-lo. Há algum problema? Disse Danilo com desdém. O barman não respondeu. Seus olhos continuavam fixos em Emília. Ela se sentiu exposta sob tantos olhares. Seu rosto ardia não apenas pelo tapa, mas pela humilhação. O chão de mármore parecia se mover. As luzes do lustre brilhavam em halos dourados. Seu corpo se sentia pesado e leve ao mesmo tempo, como se estivesse a um passo de desmaiar. A mulher mais velha falou novamente, desta vez com firmeza. Alguém deve chamar um médico. Ela está grávida. Devem examiná-la. Danilo se virou para ela. Não se meta. Ela disse que está bem. Emília não tinha dito nada. Um jovem com blazer azul marinho murmurou. Bem, não é a palavra que eu usaria. A tensão aumentou. Os convidados se moveram inquietos. Alguns pegaram seus celulares, hesitando se gravavam ou intervinham, mas sabendo que não podiam ignorar o ocorrido. A respiração de Emília acelerou. Era superficial, trêmula, seu coração batia rápido demais. Tentou apoiar-se novamente no balcão. Seus dedos tremiam sem controle. O barman se colocou ao lado dela, perto o suficiente para ampará-la se caísse. Sua voz foi suave, mas firme. Senhora, precisa se sentar. Danilo bufou. Não toque nela.
Emília estremeceu com aquela ordem. Seus ombros se enrijeceram. Seu pulso acelerou. O barman olhou para ele com uma quietude perigosa. Ela precisa se sentar, agora mesmo. O maxilar de Danilo se apertou. Eu disse para não tocar nela, Zé Ninguém. Mas o barman o ignorou e aproximou a mão com cuidado do cotovelo de Emília, sem tocá-la ainda, oferecendo apoio se ela precisasse. Os joelhos de Emília cederam um pouco. Inclinou-se em direção a ele, desesperada por algo sólido. Naquele instante, todos viram claramente. Danilo a havia deixado sozinha. O barman era o único disposto a ajudá-la. Um murmúrio percorreu o salão. Ela está tremendo. Olhem para ela. Está pálida. Precisa de um médico. Por que o marido dela não faz nada? Emília sentiu a pressão das lágrimas. Não queria chorar na frente daquelas pessoas. Não queria desabar ali. Mas seu corpo atraía. A respiração ficou mais rápida. A garganta se fechou. Um tremor percorreu sua coluna. O barman baixou a voz. Senhora, estou aqui. Está segura. Sente-se antes que caia. Seu tom era calmo, firme e estranhamente familiar. Emília piscou, tentando reconhecê-lo, mas a tontura não a deixava enxergar direito. A mulher mais velha se aproximou. Vamos conseguir uma cadeira. Uma cadeira apareceu em segundos, trazida por um jovem garçom que tremia de nervoso. Emília se sentou com movimentos lentos e cuidadosos. Sua bochecha continuava ardendo. Seu coração continuava disparado, mas a cadeira lhe permitiu recuperar um pouco o fôlego. Enquanto se sentava, rodeada de olhares chocados e sussurros crescentes, sentiu o peso de tudo cair sobre ela. O tapa, a humilhação, o medo pelo filho, a certeza de que algo havia mudado para sempre. E embora ainda não soubesse, o barman que permanecia ao seu lado estava prestes a mudar o rumo inteiro de sua vida. A tensão dentro do clube de campo Itanhangá não se dissipou. Pelo contrário, tornou-se mais densa. Cada olhar no salão estava fixo em Emília, sentada com dificuldade na cadeira que lhe haviam trazido. Sua bochecha continuava avermelhada pelo impacto. Seus dedos tremiam enquanto permaneciam sobre sua barriga. Sua respiração saía em pequenos sobressaltos. Seu mundo parecia frágil, como se um único movimento errado pudesse quebrar tudo. Danilo, no entanto, parecia determinado a fingir que nada fora do comum havia acontecido. Movia-se com uma segurança rígida, alisando seu casaco com gestos ensaiados. Sua expressão estava cuidadosamente controlada, quase entediada, como se o tapa tivesse sido um simples acidente, como se esperasse que a multidão esquecesse o que havia visto assim que ele ajustasse sua aparência. Olhou ao redor com um sorriso tenso e ensaiado. Todos se acalmem. Estão exagerando. E aí? A declaração deixou os convidados atônitos. Alguns trocaram olhares de incredulidade. Um homem perto do balcão murmurou alto o suficiente para que outros o ouvissem. Ele está completamente louco. Danilo fingiu não ouvir. Levantou o queixo e falou com o tom de alguém acostumado a receber obediência. Ela está grávida. O equilíbrio dela está alterado. Tropegou. É só isso. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. A mulher mais velha que a estava consolando estreitou os olhos. Eu vi sua mão bater nela. Ela disse com firmeza. Isso não foi um tropeço. O sorriso de Danilo se endureceu. Senhora, deve estar confusa. Ela perdeu o equilíbrio, tentei segurá-la e ela caiu para o lado. A respiração de Emília parou. Ele não só estava mentindo, estava reescrevendo o momento na frente dela como se ela não existisse. Ela balançou a cabeça fracamente. Danilo, não foi isso que aconteceu. Emília, ele a olhou com uma expressão gelada, uma expressão que ela conhecia muito bem, um aviso silencioso. Fique quieta ou você vai pagar depois. Mas os convidados já a tinham ouvido.
Um homem de terno azul marinho deu um passo à frente. Senhor, eu estava bem aqui. Eu o vi bater nela. Danilo soltou uma risada exagerada. Eu não posso acreditar. Vem um momento dramático e de repente todos querem ser heróis. O barman se aproximou um pouco mais de Emília. Sua presença era firme e silenciosa, mas irradiava uma tensão impossível de ignorar. Danilo notou a mudança e lançou-lhe um olhar cheio de ódio. Você, ele cuspiu. Volte para trás do balcão. Não preciso que um empregado se meta no meu casamento. O barman não se moveu. Seu maxilar se apertou. Seus olhos permaneceram fixos em Danilo com uma calma que escondia algo perigoso. Danilo levantou as mãos com exasperação. Olhem só isso. Todos agem como se eu a tivesse atacado. Minha esposa tem estado emocional a noite toda. A gravidez a deixa alterada. As pessoas ficam dramáticas quando estão cansadas. Emília sentiu aquelas palavras como socos. Emocional, dramática, cansada. Ele estava usando a gravidez dela como arma para desacreditá-la, para fazê-la parecer a instável. Tentou se levantar, mas uma onda de tontura a obrigou a se encostar novamente. Sua voz saiu fraca, mal audível. Danilo, por favor, pare. Mas ele não ia parar. Seu ego havia tomado o controle. Hormônios da gravidez, ele disse em voz alta. É só isso. Ela se altera e imagina coisas. Acontece. Uma mulher ao fundo soltou um ofego. Imagina coisas? Todos nós vimos. Danilo apontou para ela. O que vocês viram foi um mal-entendido. Tentei ajudá-la e ela escorregou. Outra mentira. Outra manipulação. Outra tentativa de distorcer a história. Você deixou a marca da mão no rosto dela, respondeu a mulher sem hesitar. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Danilo vacilou. Maquiagem. A pele dela é sensível. Reage facilmente. Alguém soltou uma risada amarga. Essa é a pior desculpa que já ouvi. A paciência de Danilo se quebrou. Todos deveriam ficar de fora. Eu disse que foi um acidente. Ele se virou para Emília. Sua voz baixou a um tom gelado. Diga a eles que você escorregou. O pulso de Emília martelou em sua garganta. Olhou para ele. Depois, olhou para a multidão. Sentiu-se presa. Se mentisse para protegê-lo, trairia seu filho. Se dissesse a verdade, sabia quanta fúria desencadearia assim que estivessem sozinhos. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. A mulher mais velha interveio. Você não precisa dizer nada, querida. Já ouvimos o suficiente. Danilo girou para ela. Não fale por ela. Mas o público já não o temia. Sua autoridade desmoronava. Um jovem murmurou. Ele está perdendo o controle. Outro acrescentou em voz baixa. Ninguém age assim se é inocente. Emília baixou o olhar. Suas mãos continuavam tremendo. Sua bochecha ardia. Seu bebê se moveu inquieto. Desesperado para recuperar sua imagem, Danilo estendeu a mão em direção a ela. Vamos, você precisa descansar. Ao tentar tocá-la, o barman se colocou à sua frente. Danilo ficou imóvel. O barman não disse nada, mas sua postura dizia tudo. Você não vai tocá-la. Danilo apertou os dentes. Saia, agora! O barman não se moveu. Emília sentiu uma faísca de segurança. Pequena, mas real. Danilo mudou de estratégia, virou-se para o público e abriu os braços com um sorriso ensaiado. Todos se acalmem, isso é algo pessoal. Vocês viram um segundo fora de contexto e interpretaram mal. Deixem para lá. Sua voz soava suave, quase encantadora. Era a voz que ele usava em entrevistas. A que convencia investidores. A que escondia a verdade. Mas naquela noite não funcionou. O público permaneceu em silêncio, pesado, imóvel. E o barman continuava sem se afastar.
O maxilar de Danilo se apertou tanto que um músculo perto de sua orelha começou a tremer. Bem, ele rosnou. Acreditem no que quiserem. Ela lhes dirá depois que isso não foi nada. Emília levantou o olhar lentamente. Sua voz saiu como um sussurro, mas todos a ouviram. Não foi nada. Um arrepio percorreu a sala. Uma onda silenciosa de choque. Uma aceitação coletiva de que a verdade finalmente havia sido dita. O rosto de Danilo empalideceu. Pela primeira vez naquela noite, ele perdeu a máscara de controle. Emília baixou o olhar novamente, tentando respirar. O salão pareceu inclinar-se. Suas mãos se apertaram sobre sua barriga. Ele podia reescrever a história quantas vezes quisesse. Podia mentir com seu sorriso perfeito e seu charme polido. Mas nada podia apagar o que todos tinham visto. E nada podia apagar o que ela começava a sentir. Uma certeza de que aquela noite havia mudado tudo. Uma certeza de que isso não ficaria oculto. A tensão dentro do clube de campo Itanhangá havia atingido um nível tão agudo que cada som parecia amplificado. O tinir distante de uma taça. O roçar de um salto contra o mármore. O suave e trêmulo suspiro que escapou de Emília enquanto estava sentada na cadeira, com a bochecha ainda avermelhada pelo tapa. Cada detalhe se sentia dolorosamente vívido. Danilo permanecia rígido à sua frente, tentando desesperadamente recuperar o controle da situação. Seu rosto estava tenso pela frustração. Sua voz havia adotado um tom alto e defensivo que já não soava encantador. Era a voz de um homem desesperado para se agarrar a uma narrativa que desmoronava. Ela vai para casa comigo, ele soltou com rispidez. Já chega deste espetáculo. Ela precisa descansar. Ele estendeu a mão para agarrá-la de novo. Nesse momento, o barman se moveu. Saiu completamente do balcão e cruzou a curta distância entre eles com passos calmos e deliberados. Sua mera presença mudou o ambiente. Ele não gritou, não adotou uma postura agressiva. Mas a forma como se colocou diretamente entre Danilo e Emília criou um muro silencioso, impossível de ignorar. A mão de Danilo ficou suspensa no ar. O que você pensa que está fazendo? O barman manteve a voz baixa, controlada, perigosamente tranquila. Não a toque, a multidão murmurou. Meu Deus, ele está enfrentando ele. Danilo endireitou os ombros. Você é um empregado, volte para o seu posto. O barman não se moveu. Sua expressão permaneceu firme e inescrutável. Seus olhos não se desviaram de Danilo, nem mesmo quando o rosto deste começou a ficar mais vermelho. Isto é entre minha esposa e eu, disse Danilo com cada palavra carregada de autoridade. Afaste-se. Ainda assim, o barman permaneceu exatamente onde estava. Sua postura era relaxada, mas havia algo na forma como ele sustentava os ombros que deixava claro que não pensava em se mover por nada, nem por ninguém. Emília o olhou com surpresa. Não conhecia aquele homem. Mal havia trocado palavras com ele antes. No entanto, algo em sua presença a fez sentir uma proteção que não sentia há muito tempo. Ela sussurrou. Por favor, eu só preciso de um momento. O barman assentiu suavemente, reconhecendo-a sem desviar o olhar de Danilo. Danilo bufou. Acha que é um herói? Você não tem ideia de com quem está se metendo. Eu poderia comprar este clube inteiro amanhã e demitir a todos. O maxilar do barman se apertou. Isso não tem a ver com o clube. Tem a ver com a segurança dela. Danilo soltou uma gargalhada seca. Segurança. Não me faça rir. Viram um momento isolado e já acham que ela precisa ser resgatada. Uma mulher do público levantou a voz. Não foi um momento isolado. Foi violência. Danilo a ignorou e deu um passo à frente. Saia. O barman ajustou sua postura apenas 1 centímetro,
o suficiente para deixar claro que Danilo teria que lutar com ele para passar. Não era uma postura agressiva, era defensiva, protetora, sólida. Um homem de smoking murmurou para a esposa: "Parece um soldado em um campo de batalha, não um barman." A paciência de Danilo se quebrou como uma corda gasta. "Isso é assédio. Você não pode me impedir de chegar à minha própria esposa." Alguns convidados se encolheram com o aumento repentino de sua voz. Emília sentiu o velho medo se enrolando em seu peito. Mas, pela primeira vez, o medo não cresceu, porque alguém estava de pé entre eles. Alguém que não temia o temperamento, o dinheiro ou o status de Danilo. O barman falou novamente: "Ela não vai a lugar nenhum até estar estável. Você viu o que aconteceu. Todos nós vimos. Você a machucou." Danilo cruzou os braços com escárnio exagerado. "Esse é o seu diagnóstico médico, vindo de alguém que serve coquetéis?" O barman não reagiu ao insulto. Sua voz permaneceu nivelada. "Se ela se levantar agora, pode desmaiar. Sua respiração não está estável. Seu equilíbrio está alterado. Precisa de um momento. Isso não se discute." Danilo revirou os olhos. "Incrível. Isso me acontece por vir a um clube cheio de crianças. Ela está bem, só está emocional." Emília olhou para ele com voz trêmula. "Danilo, por favor, pare de dizer isso." Ele se virou para ela com rispidez. "Você está me fazendo parecer mal." Ali estava a verdade, dita em voz alta. Ele não se preocupava com a saúde dela, nem com seu bem-estar, apenas com sua imagem. As mãos do barman se fecharam levemente ao lado do corpo, um gesto mínimo, mas revelador. Ele continha a raiva com esforço. "Você se fez parecer mal quando bateu nela." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Danilo deu um passo em direção a ele. "Cuidado, você pode ser preso por interferir em um assunto familiar." O barman também deu um passo à frente, igualando seu movimento sem hesitar. Sua voz foi tranquila, mas cada palavra caiu com peso. "Você não vai tocar nela de novo, Emília." O salão ficou em silêncio absoluto. A música clássica havia se desvanecido. Só restava a tensão vibrando no ar. O contraste era brutal. Danilo, vermelho de fúria. O barman, calmo e firme. Alguém sussurrou: "Ele está protegendo ela como se a conhecesse." Outro respondeu: "Talvez ele a conheça." Emília observou com os olhos arregalados. Sua respiração se estabilizou um pouco, não porque estivesse segura, mas porque pela primeira vez em meses alguém estava disposto a enfrentar Danilo. Alguém sem medo. Alguém firme. Danilo explodiu finalmente. "Você tem 30 segundos para sair do meu caminho ou chamarei a segurança para te tirar à força." O barman inclinou a cabeça como se o estivesse estudando e então falou com uma firmeza que percorreu a sala como um calafrio. "A segurança pode vir, nada mudará. O que você fez já está gravado, Danilo." Danilo ficou paralisado. "O quê?" O barman assentiu em direção ao teto. "Há uma câmera logo acima do balcão." Vários convidados olharam para cima. Uma luz vermelha piscava discretamente no canto. Emília sentiu um revirar no peito. Provas. Finalmente, provas que não podiam ser manipuladas. A cor sumiu do rosto de Danilo. "Apague isso, eu não posso", disse o barman. E mesmo que pudesse, não faria. Danilo abriu a boca, mas nenhum som saiu. A voz do barman permaneceu firme e calma. "Ela não vai embora com você até estar estável, e até que ela mesma decida." O público irrompeu em murmúrios nervosos. O peito de Emília se apertou. Sua respiração tremeu, mas desta vez não era medo. Era alívio. Um alívio que não sentia há meses. Pela primeira vez naquela noite, não se sentiu sozinha. Olhou para o barman, tentando entender a origem daquela proteção tão inesperada. Havia algo em sua presença que lhe era estranhamente familiar,
embora não soubesse por quê. E ela ainda não tinha ideia de que a verdade por trás daquele homem logo abalaria toda a sala. O salão do clube de campo Itanhangá parecia carregado de pressão, como se o ar tivesse se tensionado ao redor de cada pessoa na sala. Emília permanecia sentada na cadeira, com as costas ligeiramente curvadas e a mão apoiada de forma protetora sobre a barriga. Sua bochecha continuava ardendo pelo tapa, mas agora outra coisa latejava dentro dela. Ansiedade, medo, vergonha. E debaixo de tudo isso, um frágil vislumbre de alívio, porque alguém finalmente havia intervindo. A raiva de Danilo, no entanto, havia escurecido ainda mais. Olhou para o barman com uma expressão capaz de cortar vidro. Seu peito subia e descia rapidamente. Sua respiração era cortante pela fúria. Sua postura já não tinha a elegância polida de um CEO. Em vez disso, parecia um homem desesperado, encurralado e perigosamente ofendido. "Basta", disse Danilo com uma voz baixa, mas carregada de ira. "Estou cansado deste jogo." O barman não se moveu. Permaneceu entre Danilo e Emília como um muro de tijolos. Tranquilo, sólido, inabalável. Danilo elevou a voz para que todos o ouvissem. "Este homem está interferindo no meu casamento. Está tentando provocar um espetáculo. Quer chamar a atenção." Alguns convidados negaram com a cabeça. Outros cruzaram os braços, pouco convencidos por sua tentativa de culpar outro. O barman respondeu em voz baixa. "Ninguém aqui está provocando nada. Você mesmo fez isso." "Hã?" Os olhos de Danilo se arregalaram com incredulidade. "Acha que pode falar comigo assim? Você sabe quem eu sou?" "Sim", disse o barman. "Todos sabem quem você é. É por isso que estão olhando." Um murmúrio percorreu a multidão. O maxilar de Danilo se apertou. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo. Deu um passo à frente, chegando a poucos centímetros do rosto do barman. "Se você não sair em 5 segundos, farei uma ligação. Apenas uma. E este clube terá um novo dono amanhã de manhã. Fim de papo." Alguém na multidão soltou um suspiro. A respiração de Emília tremeu. Ela já tinha visto esse lado dele antes. As ameaças, a manipulação, a necessidade de dominar qualquer situação que não pudesse controlar. Era o mesmo padrão que havia corroído a vida dela pouco a pouco. O barman se manteve firme. "Você pode comprar muitas coisas, mas não é dono dela." Danilo soltou uma gargalhada áspera. "Sou o marido dela. Eu decido o que acontece aqui." Emília sentiu náuseas. Suas palavras soavam como uma jaula se fechando. Um jovem com blazer murmurou. "Isso não é casamento. Isso é posse." Danilo o ouviu. Virou a cabeça bruscamente. "Repita. Eu te desafio." O jovem levantou as mãos em sinal de paz. "Não é necessário. Todos entendemos o que vimos." Danilo voltou-se para Emília bruscamente. "Levante-se, vamos embora." Emília negou com a cabeça lentamente. Sua voz saiu frágil e quebrada. "Eu não consigo. Estou tonta, Danilo." Danilo a olhou como se ela o tivesse traído na frente de todos. "Você faz de propósito. Quer me envergonhar." O barman deu outro passo à frente. "Ela não vai a lugar nenhum até estar estável." Danilo o olhou com desprezo. "Você está fora do seu lugar. É um barman, um Zé Ninguém." O maxilar do barman se apertou, mas ele se manteve calmo. "Sou alguém que não bate em mulheres grávidas." Um arrepio percorreu a sala. Várias pessoas soltaram um suspiro engasgado. Outros sussurraram. "Graças a Deus alguém disse isso." O rosto de Danilo se deformou. "Eu juro que vou arruinar sua vida. Vou ligar para seu gerente, para o dono, para meus advogados. Você não voltará a trabalhar neste estado." O barman permaneceu em silêncio, mas seu silêncio foi mais alto do que qualquer grito. Danilo voltou-se para os convidados com um gesto amplo e furioso.
Todos vocês, gravem isso. Este homem está me assediando. Está me impedindo de ajudar minha esposa. Isso é absurdo. Completamente absurdo. Uma mulher perto do balcão respondeu com tom frio e firme. O senhor perdeu o direito de dizer que está ajudando-a no momento em que sua mão atingiu o rosto dela. Danilo girou para ela. A senhora não sabe nada sobre nós. Ela se endireitou. Eu sei o que vi. A compostura de Danilo se quebrou. A fachada do CEO elegante desmoronou, deixando à mostra pura desesperação. Apontou para o barman com um dedo trêmulo. Acha que está protegido porque estas pessoas estão olhando, mas elas vão embora. Vão para suas casas. E quando o fizerem, eu vou cuidar disso. Vou cuidar dela. E vou cuidar de você. O peito de Emília se apertou. Sua respiração se tornou trêmula. A ameaça lhe era muito familiar. O tom, a intenção, a promessa de consequências a portas fechadas. A voz do barman cortou o ar com uma clareza firme. Não. Você não vai, Danilo. Danilo soltou uma risada amarga. Observe-me. Pegou seu celular. Vou chamar a segurança. A de verdade. Não os cumprimentadores sorridentes da entrada. Minha equipe armada. Eles vão escoltá-la para fora e te tirar daqui. Um homem de smoking levantou uma sobrancelha. Este é um clube privado, não seu reino pessoal. Danilo rosnou. Tudo é meu reino se eu decidir que seja. Os olhos do barman se afiaram. Você deveria parar de falar. Danilo o ignorou. Discado um número com dedos trêmulos e levou o celular ao ouvido. A multidão prendeu a respiração. O tom de chamada soou uma vez, 2 vezes, 3. Ninguém respondeu. O maxilar de Danilo tremeu. Discado outro número. Também não houve resposta. Alguém murmurou. Talvez já tenham visto o vídeo. Danilo ouviu. Sua cabeça girou em direção ao murmúrio. Seu rosto ficou vermelho de humilhação. Voltou a olhar para o barman. Eu vou te destruir. Eu juro. O barman não reagiu. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente ao lado de Emília e falou com suavidade. Respire devagar. Mantenha a mão na sua barriga. Você está bem? Emília exalou tremendo. Ele lhe falou com mais cuidado em uma frase do que Danilo havia falado em meses. Danilo deu mais um passo. Pare de falar com ela como se precisasse de proteção. Ela está bem. A mulher mais velha que havia observado tudo negou com a cabeça. Ela não está bem. Qualquer um pode ver. Danilo estalou a língua. Não se meta, senhora. Ela deu um passo à frente. Não, não vou. Há uma criança envolvida e há câmeras aqui. O senhor deveria ter muito cuidado com o que diz. Danilo ficou imóvel. Por um instante, a menção de câmeras o perturbou. O barman se levantou novamente e olhou para Danilo diretamente nos olhos. Deixe essa mulher em paz. Danilo soltou uma risada vazia. Acha que pode me deter? Estou detendo você agora, respondeu o barman. As palavras ficaram suspensas como um veredito. Danilo recuou um passo com o peito agitado e os olhos transbordando de fúria e humilhação. A multidão também sentiu. A virada, a mudança de poder, o momento em que a balança caiu para o lado certo. E Emília, trêmula, mas respirando um pouco mais estável, também entendeu. Pela primeira vez em seu casamento, alguém havia se interposto entre ela e a fúria de Danilo. E Danilo sabia. Ele havia perdido o controle. Todo o salão parecia prender a respiração. Até mesmo a música suave que estava tocando pelos alto-falantes do teto se desvaneceu quase completamente, como se a própria sala se recusasse a fazer parte do que estava prestes a acontecer. Emília ainda estava sentada na cadeira, uma mão apoiada de forma protetora sobre sua barriga e a outra agarrada à borda da almofada, como se precisasse se ancorar em algo sólido. Sua bochecha ainda latejava pelo tapa,
Seus joelhos tremiam pelo puxão violento de Danilo. Seu coração batia em seus ouvidos como um tambor de advertência. No entanto, algo mais começava a despertar dentro dela. Algo desconhecido, algo que começava a se levantar. Danilo estava a alguns passos, com o peito agitado, os olhos arregalados e o rosto aceso de humilhação e fúria. A compostura polida havia desaparecido. A máscara de CEO perfeito havia se rompido. A única coisa que restava era uma raiva crua, o tipo de raiva que antes teria a aterrorizado. Mas algo nela havia mudado. O barman deu um pequeno passo à frente, colocando-se ligeiramente à sua frente, com uma postura firme e protetora. A multidão observava com crescente desgosto por Danilo e com um crescente apoio a Emília. Vários convidados já seguravam seus celulares, apontando diretamente para ele, registrando cada segundo sem hesitar. A dinâmica de poder havia mudado completamente. Danilo parecia não se dar conta. "Eu disse que vamos para casa", gritou, apontando para a saída. "Agora!" O barman não se moveu nem um centímetro. Emília permaneceu em seu lugar. Não falou. Mas seu silêncio falou mais alto do que um grito. Ela não queria ir embora com Danilo. E todos na sala sabiam disso. Vários convidados trocaram olhares e sussurraram. "Ele está perdendo a cabeça. Não consegue nem disfarçar. Deveria deixá-la em paz." Danilo ouviu os murmúrios. Virou a cabeça bruscamente para a multidão. "Parem de falar de mim como se eu não estivesse aqui. Todos viram ela agir dramaticamente. Ela é assim, exagera tudo." Sua voz ficava mais aguda a cada palavra. A sala o observava desmoronar. Emília fechou os olhos por um momento, tentando controlar a respiração. O bebê se moveu de novo, respondendo ao seu estresse. Sentiu um nó na garganta. Uma onda de náuseas tentou subir. O barman notou instantaneamente. "Respire. Olhe para mim. Você está segura." Emília tentou seguir sua voz, mas Danilo se virou para ela naquele mesmo momento. Sua expressão era uma mistura de fúria e desespero. "Pare de fingir que está fraca, Emília. Você está me fazendo parecer um monstro." Um suspiro de horror percorreu o salão. Mesmo para aqueles que já o tinham visto bater nela, aquele nível de crueldade foi chocante. A mulher mais velha que havia ajudado Emília antes deu um passo à frente. "Senhor, ela não está fingindo. Está assustada e está grávida. O senhor deveria sentir vergonha." Danilo explodiu. "Eu estou envergonhado. Estou envergonhado de ela se comportar assim em público. Isso é humilhante." "Quem está se humilhando é você", murmurou alguém. Danilo ouviu. Girou a cabeça de forma tão brusca que vários convidados recuaram assustados. Então ele fez algo que levou a atenção ao ponto de ruptura absoluto. Ele avançou sobre Emília. Sua mão agarrou o braço dela com força. Não com suavidade, não com cuidado. Ele a puxou da cadeira com tanta violência que o ar escapou dela em um grito engasgado. A cadeira rangiu contra o chão. As pernas de Emília cederam. Sua mão voou para a barriga quando uma dor aguda atravessou seu lado. A sala irrompeu em gritos. "Parem! Ele vai derrubá-la! Soltem-na! Alguém faça alguma coisa!" Mas o barman foi o mais rápido. Avançou como um relâmpago, amparando Emília antes que ela desmoronasse. Sua mão segurou o ombro dela. Seu braço protegeu o corpo dela da pegada de Danilo. Sua postura mudou em um instante, de calma para defesa absoluta. Danilo tentou puxá-la de novo, mas o barman se interpôs com força inegável. Não foi violento. Foi firme. Emília tremeu. Sua respiração acelerou. "Não a toque", disse o barman. Sua voz já não era baixa. Ressoou por toda a sala com uma clareza surpreendente. O rosto de Danilo ficou vermelho intenso.
Saia do meu caminho, ela é minha esposa. Não, respondeu o barman. Não agora. Emília se apoiou no balcão com dificuldade. Alguém se aproximou com um copo de água. Outra pessoa pegou o celular e começou a gravar abertamente. A tensão era tão forte que mesmo aqueles que evitavam conflitos já não podiam ficar de fora. Danilo se virou para quem estava gravando. Abaixe esse celular ou eu farei você ser preso. O homem não moveu o celular. Já está gravando, cada segundo. A fúria de Danilo dobrou. Ele agarrou a cadeira onde Emília havia estado sentada e a atirou contra o chão. A cadeira bateu violentamente contra a parede. Várias pessoas gritaram. Emília cobriu a barriga instintivamente, sua respiração cortada pelo medo. Danilo bateu no balcão com a mão. As taças vibraram. Uma taça de martini virou e se quebrou em pedaços sobre o mármore. O barman olhou para os vidros quebrados e depois para Danilo. Você deve parar. Danilo inclinou-se para ele gritando. Você não tem o direito de me dizer nada. Eu vou te demitir. Eu vou te arruinar. Eu vou te processar. Você não tem ideia de quem eu sou. O barman respondeu com uma calma assustadora. Eu sei exatamente quem você é. É por isso que ela está com medo. Danilo rugiu. Ela está com medo porque é dramática. A voz quebrada de Emília cortou o ar. Eu estou com medo porque você me machuca. As palavras congelaram a sala inteira. Cada pessoa, cada sussurro, cada movimento. Todo o clube de campo ficou em silêncio. Danilo olhou para ela, atônito. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade dita em voz alta o atingiu como um tapa. Ele respondeu como sempre respondia um homem desesperado para esconder a verdade. Tentou agarrá-la outra vez, mas desta vez o barman pegou o pulso de Danilo no meio do movimento. Seus dedos se fecharam ao redor do braço dele com precisão controlada. Não apertou com força, mas segurou o suficiente para enviar uma mensagem clara. A multidão ofegou novamente. Danilo retirou bruscamente o braço. Não me toque. O barman não se moveu. Então não toque nela. Danilo respirava de forma irregular. Seu corpo inteiro tremia de raiva. Olhou ao redor como se esperasse que alguém o defendesse. Ninguém o fez. Cada rosto refletia o mesmo. Nojo. Choque. Julgamento. Danilo recuou um passo. Sua voz tremeu pela humilhação. Todos vocês vão se arrepender, cada um. Mas a ameaça soou vazia. Todos sabiam. Ele já não impunha medo. Estava totalmente exposto. Emília, tremendo, agarrou-se ao balcão e tentou recuperar o fôlego. A humilhação, a violência, o espetáculo público. Tudo pesava sobre ela, mas algo mais se movia dentro dela. Uma sensação fraca, mas presente. Poder. Pela primeira vez em anos, havia pessoas ao seu lado. E Danilo, o homem que havia controlado toda a sua vida, de repente não tinha controle algum. Era o começo do fim, e ela podia sentir isso. Durante vários segundos, o clube de campo Itanhangá permaneceu submerso em um silêncio pesado e atônito. Emília estava de pé com uma mão apoiada no balcão e a outra descansando de forma protetora sobre sua barriga, respirando em rajadas curtas e irregulares. Sua bochecha ainda latejava pelo tapa, seus joelhos tremiam pelo puxão violento de Danilo. Seu coração batia em seus ouvidos como um tambor de advertência. No entanto, algo mais começava a despertar dentro dela. Algo desconhecido, algo que estava se levantando. Danilo estava a alguns passos, com o peito agitado, os olhos arregalados e o rosto aceso de humilhação e fúria. A fachada do CEO polido havia colapsado por completo. O único que restava era uma raiva crua, o tipo de raiva que antes teria a aterrorizado. Mas algo nela havia mudado. O barman,
Deu um pequeno passo à frente, colocando-se ligeiramente à sua frente, com uma postura firme e protetora. A multidão observava com crescente desgosto por Danilo e com um crescente apoio a Emília. Vários convidados já seguravam seus celulares, apontando diretamente para ele, registrando cada segundo sem hesitar. A dinâmica de poder havia mudado completamente. Danilo parecia não se dar conta. "Eu disse que vamos para casa", gritou, apontando para a saída. "Agora! Levante-se!" Emília não se moveu. Sua respiração tremia, suas mãos tremiam. Sua voz vibrava dentro de seu peito. Mas no mais profundo, algo pressionava contra o medo que a havia controlado por tanto tempo. Danilo deu outro passo. "Não me obrigue a arrastar você." A multidão reagiu com alarme à ameaça. "Ele não vai arrastar você para lugar nenhum", disse o barman. Seu tom era baixo, firme e inabalável. Danilo o ignorou. Seus olhos se fixaram em Emília. "Levante-se. Pare de fazer um espetáculo." Um pequeno gemido escapou da garganta de Emília. Não era medo. Era algo se quebrando por dentro, algo se elevando. Levantou lentamente a cabeça. Seus olhos, embora cheios de lágrimas, endureceram. Sentia os batimentos de seu coração de uma maneira diferente. Não só por medo, por frustração, por raiva, pela compreensão de que havia ficado em silêncio por muito tempo. Seus lábios se abriram. "Não!" A palavra saiu tão suave que, a princípio, Danilo piscou, incerto se a tinha ouvido bem. Emília inalou de novo, seu peito se elevou, sua voz se firmou. "Não!" repetiu, desta vez mais forte. Ouviram-se suspiros por toda a sala. A mulher mais velha que a tinha ajudado antes levou a mão aos lábios, orgulhosa. Alguém sussurrou. "Finalmente", ela disse. Outro respondeu. "Graças a Deus." As sobrancelhas de Danilo se levantaram. "O que você disse?" Emília engoliu em seco. Sua garganta ardia de nervosismo, mas ela continuou falando. "Eu não vou com você. Não assim. Não depois do que você fez." Danilo soltou uma risada áspera de incredulidade. "Você deve estar brincando. Você não pode tomar decisões no seu estado. Está emocional e confusa." Emília negou com a cabeça. "Eu não estou confusa. Não estou emocional. Estou machucada." Sua voz falhou na última palavra, mas ela continuou. "Me deixe em paz, por favor." Um murmúrio percorreu a sala. Aqueles que gravavam baixaram seus celulares por um segundo, comovidos pela tristeza em sua voz. Danilo apontou para o barman. "Ele está te manipulando." Emília negou de novo. "Não, você me manipula. Sempre fez isso. Sai!" A raiva de Danilo vacilou. Pela primeira vez, sua expressão mostrou algo parecido com dúvida. Emília respirou fundo, depois outra vez, encontrando força na clareza que aumentava em seu interior. Sua voz se tornou mais firme. "Acha que vou ficar calada como sempre? Acha que vou deixar que minta por mim? Que fale por mim? Que decida por mim? Que me machuque? Eu não vou." Cada palavra cortou o ar com uma honestidade afiada. "Estou grávida", continuou. "E este bebê não merece um pai que perde o controle desta maneira. Eu não mereço um marido que me assusta." Alguns convidados assentiram. A mulher do vestido prateado sussurrou. "Bem dito." Danilo murmurou. "Você está louca. Está deixando que estranhos a influenciem." Emília olhou fixamente para ele, sem piscar. "Não, eu finalmente estou ouvindo a mim mesma." O barman deu mais um passo perto, sem tocá-la, apenas o suficiente para que ela sentisse apoio. Não posse, não controle, apenas proteção, apenas respeito. O rosto de Danilo se contorceu. "Você não pode me deixar. Você não é nada sem mim." As sobrancelhas de Emília se levantaram com uma clareza tranquila e dolorosa. "É isso que você quer que eu acredite?" Respirou fundo,
sua voz se fortalecendo. Mas agora eu tenho algo que não tinha antes. As pessoas viram o que você fez. As pessoas viram a verdade. E eu não posso mais fingir. A voz de Danilo falhou de incredulidade. Você está passando um vexame. Emília negou suavemente. Não, o vexame é seu. Eu só estou aqui, de pé. A sala se encheu de murmúrios de aprovação. Ela tem razão. Ele cruzou a linha. Ela merece algo melhor. Danilo ouviu cada palavra. Cada uma o atingiu como um tapa. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Seu peito subiu e desceu em ondas. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu no início. Emília manteve sua posição. Sua voz se suavizou, mas a determinação continuou firme. Acabou o silêncio, Danilo. Ela olhou fixamente, respirando com dificuldade. Eu não vou com você até me sentir segura, disse Emília. E agora mesmo, eu não me sinto segura. Os olhos do barman se suavizaram com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele tinha visto como Emília tremia sob o controle de Danilo. Agora a via se levantar. Danilo apontou para ela de novo, com a voz trêmula de fúria. Você vai se arrepender disso. Pela primeira vez em seu casamento, Emília não se encolheu. Respirou fundo e disse em voz baixa: Não, eu me arrependo de ter ficado calada por tanto tempo. O salão ficou completamente em silêncio. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu desaparecer. Emília levantou um pouco o queixo. Sua postura se endireitou. Seus olhos se afirmaram. O medo ainda estava ali, mas algo mais se mantinha ao lado dele. Coragem. Virou-se ligeiramente para longe de Danilo. Não o suficiente para cair. O suficiente para sair de sua sombra. Esse pequeno movimento percorreu o salão como uma onda. Os convidados trocaram olhares de admiração. Alguns até se emocionaram. A voz de Danilo voltou a se elevar. Isso não acabou. Emília o olhou com calma. Não, está apenas começando. O barman permaneceu ao lado dela, não na frente dela, não falando por ela. Apenas ali, apoiando-a enquanto ela encontrava sua voz. Aquele foi o primeiro passo de Emília. E Danilo sabia. Ele havia perdido o controle. Para sempre. Silêncio pesado caiu sobre o clube de campo Itanhangá. Desse tipo que aparece depois de uma tempestade, mas que promete outra ainda mais forte no horizonte. Emília permanecia junto ao balcão, respirando com cuidado, com uma mão trêmula sobre a barriga. O barman continuava ao seu lado, firme como um pilar, sem ceder um centímetro. Danilo estava a alguns metros, andando em círculos curtos e cheios de raiva, tentando desesperadamente recuperar o controle que acreditava ter. Mas o equilíbrio havia mudado completamente. Todos no salão podiam sentir isso. Uma mulher na multidão falou em voz baixa. Ela precisa de ajuda, não que ele a arraste para fora. Outra acrescentou. Alguém deveria chamar a polícia. Danilo girou bruscamente. Aqui ninguém chama ninguém. Ela vem comigo e esta conversa terminou. Emília levantou ligeiramente o queixo. Não, não terminou. Sua voz foi suave, mas caiu na sala com o peso de um sino ressoando. Danilo zombou. Pare de fingir que tem poder aqui. Você não tem. Nunca teve. Os olhos do barman escureceram. Sua paciência tinha um limite e Danilo havia cruzado várias vezes. Ele deu um passo à frente, ficando a poucos centímetros de Danilo. Ela tem mais poder do que você pensa. Danilo soltou uma gargalhada. De quem? De você? O barman não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente e pegou um pequeno tablet preto debaixo do balcão. Os convidados se aproximaram, curiosos. Os olhos de Danilo se estreitaram. O que é isso? Ele exigiu. O barman desbloqueou o tablet e virou a tela para a multidão. Um vídeo começou a ser reproduzido. Era o momento em que Danilo batia em Emília.
claro, nítido, filmado pela câmera colocada logo acima do balcão. Via-se tudo, a mão se levantando, o golpe, a cabeça de Emília virando bruscamente, sua expressão de choque, sua mão sobre a barriga, a reação horrorizada do público. A sala explodiu. É exatamente o que vimos. Meu Deus, é pior no vídeo. Ele não pode mais negar. Danilo avançou para arrebatar o tablet. Apague isso, isso é privado. O barman o afastou com facilidade, guardando-o atrás de si. Não é privado, é uma gravação de segurança. Tudo neste clube fica gravado. Não a você, senhor. A voz de Danilo falhou de ira. Me dê. Não. Danilo cerrou os punhos. Você não tem o direito de ficar com isso, empregado. O barman olhou fixamente para ele. Pertence ao clube, não a você, e não a ela. É evidência. A multidão ficou em silêncio. Essa palavra caiu como um martelo. Evidência. Emília ficou imóvel. Olhou para o barman com olhos trêmulos, cheios de algo parecido com esperança. Evidência. Prova. Algo que nunca havia tido em meses, suportando o temperamento de Danilo a portas fechadas. O rosto de Danilo perdeu a cor. Você não pode mostrar isso a ninguém, está me ouvindo? Eu processarei a todos. Você não tem autoridade. O barman deu um passo lento à frente. De repente, sua presença parecia maior, mais pesada, como se as paredes estivessem recuando. Eu tenho mais autoridade aqui do que você imagina. Danilo bufou. Você serve bebidas. Não haja como se importasse. A expressão do barman não mudou, mas um brilho frio cruzou seus olhos. Pegou uma carteira preta do bolso de trás. Não uma carteira comum. Era rígida, pesada, oficial. Ele a abriu. Dentro havia uma placa metálica e uma identificação com um nome claro. Eric Fontes. A sala inteira ofegou. A mulher mais velha sussurrou. Fontes? Como a família Fontes? Alguém respondeu. A família bilionária, os donos do meio-oeste do país. Danilo deu um passo para trás. Não, isso não pode ser. O barman, agora revelado como Eric, manteve o olhar de Danilo sem piscar. Eu não sou apenas um barman, sou Eric Fontes. Ele virou a placa para ele. E eu sou o irmão dela. Emília soltou o ar de repente. Sentiu o mundo se inclinar. Sua mão se apertou contra a barriga, enquanto seus olhos se enchiam. O homem que a estava protegendo, que havia visto cada tremor, cada respiração, cada gesto de dor, era seu irmão. Seu verdadeiro irmão. O irmão que ela não via há quase uma década. Danilo recuou um passo cambaleante. Não, ela não tem irmãos. O maxilar de Eric se apertou. Ela tem uma família que você nunca mencionou. E agora você sabe por quê. A multidão voltou a murmurar. É o irmão dela, um bilionário, um Fontes, incrível. Danilo olhou para ele sem entender. Se você é o irmão dela, o que está fazendo atrás de um balcão? A voz de Eric baixou, mas continuou dura. Observando, protegendo, esperando até que ela precisasse de mim. Emília sussurrou. Eu não sabia que você estava aqui. Eric finalmente olhou para ela. Sua expressão se suavizou pela primeira vez em toda a noite. Prometi à mamãe que cuidaria de você, mesmo que você não quisesse me ver, mesmo que se afastasse. Eu nunca parei de procurar por você. Lágrimas rolaram pelo rosto de Emília. Ela tinha vivido longe de sua família, acreditando que não merecia a ajuda deles após as decisões que tomou. Mas ele estava ali. Sempre esteve ali. A voz de Danilo tremeu de pânico. Isso não muda nada. Eric se colocou na frente de Emília novamente. Muda tudo. Ele levantou o tablet de novo. Esta gravação já está salva no meu servidor e no do clube. Não vai desaparecer porque você quer. Danilo empalideceu. Você não pode vazar isso. A voz de Eric permaneceu estável. Eu não tenho que vazar nada.
A polícia pode ver, seu advogado pode ver, um juiz pode ver. Danilo negou freneticamente. Você não pode fazer isso. Eric avançou mais um passo. Sua presença dominou o espaço. Sim, eu posso. E eu vou. Danilo. A respiração de Danilo se tornou superficial. Suas mãos tremeram. Seus olhos percorreram o salão, buscando alguém que o defendesse. Ninguém o fez. A voz de Eric baixou a um tom cheio de poder tranquilo. Você machucou minha irmã e tentou esconder isso. Mas esta noite não. Esta noite a verdade veio à tona. Emília fechou os olhos, enquanto novas lágrimas caíam. Mas desta vez não eram de medo, eram de alívio. Pela primeira vez em anos, alguém falou por ela. Alguém se interpôs por ela. Alguém a protegeu. E esse alguém era sua família. Danilo olhou para Eric, respirando com dificuldade, o rosto pálido, os olhos arregalados pela lenta percepção de que seu poder estava se desvanecendo completamente. Pela primeira vez desde que a noite começou, Danilo estava com medo. No momento em que Eric Fontes revelou a verdade, a atmosfera dentro do clube de campo Itanhangá mudou de forma tão drástica que até Danilo pareceu sentir o chão se inclinar sob seus pés. O salão se encheu de sussurros, alguns de surpresa, outros de indignação, outros quase aliviados ao ver que a justiça começava a tomar forma. Danilo, no entanto, parecia um homem vendo seu próprio império desmoronar em câmera lenta. Seu rosto havia ficado pálido, não de vergonha, mas de alguém que compreende que algo irreversível acabou de acontecer. Suas mãos tremiam ao lado do corpo, seu peito subia e descia rapidamente, como se cada respiração queimasse sua garganta. Apontou para Eric com um dedo trêmulo. Você não tem ideia do que está fazendo. A voz de Eric se manteve firme. Eu sei exatamente o que faço. Estou protegendo minha irmã e garantindo que a verdade seja registrada. Vamos ver. Danilo soltou uma risada dura que falhou na metade. Você não pode me arruinar com um vídeo. Eu continuo sendo o CEO da Riotech. Eu tenho o conselho atrás de mim. Tenho investidores que confiam em mim. Um homem de smoking ao fundo respondeu. Não depois desta noite. Danilo girou bruscamente. Fique fora disso. Mas os convidados já não o temiam. Nem um pouco. Permaneciam exatamente onde estavam, celulares levantados, gravando cada segundo de sua queda. Uma mulher murmurou alto o suficiente para que metade da sala a ouvisse. Ele está acabado quando isso vier à tona. Os olhos de Danilo buscaram desesperadamente alguém que o defendesse, mas só encontrou olhares frios, olhares irritados, olhares de nojo. Pessoas que o tinham visto bater em sua esposa grávida e depois mentir repetidamente. Pessoas que tinham visto o vídeo projetado na tela de um tablet, captado por uma câmera que ele havia esquecido que existia. Eric deu um passo à frente. Danilo, vá embora. Você só vai piorar as coisas. Danilo negou com a cabeça agressivamente. Você quer que eu vá embora para manipulá-la? Quer fazer uma lavagem cerebral nela com seu dinheiro e seu poder? Você a abandonou por anos. Que direito tem de aparecer agora? Emília levantou a cabeça. Sua voz foi suave, mas firme. Ele está aqui porque se importa. Você estava aqui, e mesmo assim, nunca me protegeu. Danilo ficou paralisado diante dessas palavras. A surpresa se transformou lentamente em fúria. Você acha que estas pessoas se preocupam com você? Gritou Danilo. Esquecerão seu nome amanhã. Eu te dei uma vida. Eu te dei um lar. Tudo o que você tem é graças a mim. Eric negou com calma. Tudo o que lhe resta é porque ela sobreviveu a você. A sala se encheu de ofegos novamente. Danilo estendeu uma mão para a multidão. Parem de gravar. É ilegal, baixem os celulares ou eu processarei a todos. Ninguém se moveu. Na verdade, mais pessoas levantaram seus celulares.
Uma jovem deu um passo à frente. Senhor, o senhor agrediu sua esposa grávida. Deveria se preocupar com a polícia, não conosco. Danilo ficou vermelho. Vou ligar para o meu conselho. Eles precisam saber como o pessoal deste clube me maltratou. Ele discou furiosamente, com a mão tremendo. O celular tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Alguém atendeu. A sala ficou em silêncio. Danilo falou alto, tentando parecer composto. Marcelo, sou eu. Aconteceu algo no clube. O pessoal me atacou. Estão inventando acusações. Preciso que o conselho emita um comunicado imediatamente. Houve uma pausa. Todos observaram como a expressão de Danilo mudava. O que você quer dizer com viu o vídeo? Perguntou, com a voz falhando. Que vídeo? Outra pausa. Danilo engoliu em seco. Suas sobrancelhas se levantaram de incredulidade. Vocês não podem me suspender? Ele gaguejou. Vocês precisam de mim. Eu construí esta empresa. Sua voz se quebrou enquanto ele ouvia. Eu não a agredi. Foi um mal-entendido. Vocês sabem como ela fica. Está emocional. Tudo isso está exagerado. O maxilar de Eric se apertou diante da manipulação já conhecida. A voz de Danilo subiu novamente. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu disse que não podem. Eu sou o CEO de vocês. Então vieram as palavras que o destruíram. O celular escorregou e caiu no chão. Danilo ficou olhando para o vazio, como se alguém tivesse arrancado sua alma. Um homem perto do balcão sussurrou. Ele foi demitido? Os lábios de Danilo tremeram. Me suspenderam? Indefinidamente, até revisarem a gravação. Eric respondeu com tranquilidade. Essa é a forma educada deles de dizer que você está acabado. Danilo se virou bruscamente. Você arruinou tudo. Eric negou. Você arruinou tudo. Danilo olhou para Emília com desespero. Diga algo. Diga a eles que não foi o que pareceu. Você me deve isso. Emília sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas as conteve. Eu não te devo nada, ela sussurrou. Você me machucou, e machucou o nosso bebê. Danilo recuou, como se tivesse levado um golpe. Os convidados observaram como seu rosto desmoronava. Ele buscou novamente o poder que antes tinha, mas a sala já não cedia à sua vontade. Resistia a ele. A mulher mais velha que havia ajudado Emília deu um passo à frente. Senhor, o senhor deve se retirar, antes que isso piore. Danilo negou. Eu não vou embora sem ela. Eric voltou a se colocar na frente de Emília. Ela não vai com você e a gravação também não, Danilo. Danilo olhou ao redor. Celulares o apontavam de todas as direções. As paredes pareciam se aproximar. O teto, descer. Seu mundo, encolher. Ele estava preso, não por guardas ou fechaduras, mas pela verdade que já não podia manipular. Um homem junto ao piano chamou a segurança. A segurança do clube, não os guarda-costas particulares de Danilo. Em poucos segundos, 2 seguranças uniformizados apareceram na entrada. Um perguntou com calma. Há algum problema aqui? Eric respondeu antes que Danilo pudesse distorcer nada. Sim, ele agrediu uma mulher grávida e a situação está se intensificando. Ela precisa de atenção médica. O segurança assentiu e se virou para Danilo. Senhor, precisamos que o senhor se retire. Danilo gritou. Não, eu sou a vítima aqui. O segurança respondeu. As câmeras dizem o contrário. Toda a postura de Danilo desmoronou. Seus ombros caíram. Sua respiração se tornou irregular. Passou uma mão pelo rosto, deixando uma mancha de suor. Pela primeira vez parecia derrotado. Deu um passo em direção a Emília, com a voz trêmula. Por favor, podemos conversar. Venha comigo. Por favor. Emília negou lentamente. Não. Essa única palavra o quebrou mais do que a gravação. Os seguranças se aproximaram e tomaram suavemente os braços de Danilo. Ele não lutou. Não gritou.
Simplesmente caiu sob a pegada deles e deixou que o levassem para fora. Suas últimas palavras mal foram audíveis. "Não faça isso comigo, Emília, por favor." Mas ela não respondeu. Apenas baixou o olhar, uma mão protegendo a vida que crescia dentro dela. Danilo desapareceu entre as portas do salão. E com ele, os últimos vestígios do poder que um dia teve. No momento em que Danilo foi escoltado para fora do clube de campo Itanhangá, a atmosfera mudou com uma libertação de tensão tão repentina que quase podia ser vista no ar. As portas se fecharam atrás dele, e os ecos de suas súplicas desesperadas se desvaneceram em um murmúrio distante. A multidão, ainda atônita, começou a se mover de novo. Os celulares baixaram. As respirações se tornaram mais profundas. O salão parecia mais iluminado, como se um peso tivesse sido tirado de suas paredes. Emília permanecia de pé junto ao balcão, com uma mão descansando protetora sobre sua barriga. Seu corpo tremia pelo esgotamento, mas em seus olhos brilhava uma nova clareza. Uma força frágil, mas firme. Eric, ainda perto dela, inclinou o corpo com preocupação. "Agora você está segura", disse em voz baixa. Ele se foi. Pela primeira vez naquela noite, Emília permitiu que seus ombros caíssem. Inalou lentamente. Foi a primeira respiração real que havia tomado em meses. A mulher mais velha que havia estado ao lado dela voltou com um copo de água e o entregou com um sorriso suave. "Beba devagar, querida. Você passou por algo que ninguém deveria suportar." Emília assentiu, com os lábios trêmulos, enquanto tomava um gole. A água fresca acalmou sua garganta. Seu peito doía, mas era uma dor de libertação, não de medo. Ao seu redor, os convidados murmuravam seu apoio. "Seja forte, querida. Você fez o certo. Somos todos testemunhas. Você não está sozinha." O coração de Emília se encheu de emoção. Por tanto tempo, havia vivido sob uma sombra de silêncio, convencida de que ninguém acreditaria nela se falasse. Mas naquela noite, desconhecidos ficaram do seu lado, gravaram por ela, a protegeram, acreditaram nela. Eric tossiu suavemente. "Temos que levar você ao hospital, só para examinar o bebê e garantir que tudo esteja bem." Emília assentiu. Sua mão voltou para a barriga. "Sim, eu quero isso." O segurança do clube se aproximou. "Senhora, podemos escoltá-la pela saída lateral. Na entrada principal há muita gente e não queremos que a senhora se estresse mais." Eric olhou para ela pedindo confirmação. Emília assentiu novamente. "Por favor, a saída lateral está bem." Eric colocou uma mão perto de suas costas, guiando-a com suavidade enquanto ela caminhava. Não a controlava. Não a empurrava. Apenas a amparava quando suas pernas tremiam. A multidão se abriu para ela, oferecendo-lhe sorrisos gentis, acenos e palavras reconfortantes. Uma mulher tocou levemente o braço de Emília. "O que você fez requer coragem. Não se esqueça disso." Emília sentiu que as lágrimas voltavam a esquentar em seus olhos. "Obrigada." Lá fora, o ar fresco da noite a envolveu como uma bênção. A brisa suavizou a ardência de sua bochecha. Ela inspirou profundamente, fechando os olhos como se tentasse absorver força da quietude que a cercava. Eric abriu a porta do passageiro de seu carro. "Não tenha pressa. Não há pressa." Emília se acomodou cuidadosamente no assento. Eric lhe afivelou o cinto delicadamente, tomando cuidado para não pressionar sua barriga. O gesto a fez prender a respiração por um instante. Não por dor, mas por uma lembrança. A lembrança de um irmão que costumava colocar o cinto nela quando era criança. Alguém que ela havia afastado quando se casou com Danilo. Alguém que havia esperado em silêncio até que ela precisasse dele. O caminho para o hospital foi tranquilo.
As luzes da cidade passavam como traços suaves de ouro e azul. Emília encostou a cabeça. Pela primeira vez, seus pensamentos não estavam cheios de medo. Dirigiam-se ao futuro, a possibilidades, a cura. No hospital, as enfermeiras a levaram rapidamente para um quarto privado assim que souberam do ocorrido. Colocaram um monitor fetal em seu abdômen. O som rítmico do batimento cardíaco de seu bebê encheu o quarto. Forte, estável, lindo. Emília soltou um soluço de alívio. Eric exalou tremendo, uma rachadura incomum em seu exterior sereno, e colocou uma mão reconfortante sobre o braço dela. "Está tudo bem?" sussurrou Emília. "O bebê está bem." "Claro que sim", disse Eric. "Ele tem a sua força." Os médicos realizaram exames, verificaram hematomas e garantiram que ambos estavam estáveis. Quando confirmaram que o bebê estava em perfeito estado, o corpo inteiro de Emília relaxou. O alívio a inundou completamente. Horas depois, quando os médicos terminaram a papelada, Emília estava sentada na tranquilidade do quarto fraco. Eric estava ao seu lado, com os cotovelos sobre os joelhos, observando-a com a proteção silenciosa de alguém que havia esperado anos para ocupar seu lugar em sua vida novamente. "O que acontece agora?" perguntou Emília suavemente. Eric a olhou. "O que você quiser que aconteça." Ela baixou o olhar para suas mãos. Sua aliança de casamento brilhava sob a luz branca. Ela atirou lentamente, deliberadamente. Deixou-a sobre a mesa ao lado da cama. "Isto", disse com calma, "é a primeira coisa que muda." Eric assentiu com orgulho. "Bom, vamos procurar um advogado, um forte, e pedir uma ordem de restrição amanhã mesmo. E o vídeo apoiará tudo." Emília assentiu. "Eu não tenho mais medo." Ele sorriu suavemente. "Eu sei, eu vi isso esta noite, você se defendeu. Você encontrou sua voz." Emília olhou para a janela. O amanhecer começava a surgir. O céu passava de um azul profundo para um cinza suave. Os primeiros tons rosados e dourados surgiam no horizonte. Uma nova manhã, um novo começo. Fechou os olhos, deixando o som do batimento cardíaco de seu bebê ressoar em seu interior. "Esta é a nossa nova vida", ela murmurou, "a minha e a do meu filho." Eric apoiou uma mão em seu ombro. "E você não está mais sozinha." A enfermeira voltou com os documentos de alta e Emília se levantou devagar, olhando pela última vez para o quarto. O medo que havia acompanhado cada momento incerto já não estava. O peso havia sumido. Quando saiu para o corredor com Eric, sentiu-se mais leve, mais corajosa, mais perto da paz que havia ansiado por anos. E quando a luz do sol finalmente entrou pela entrada do hospital, aquecendo seu rosto, Emília sorriu suavemente. Ela havia sobrevivido à noite. Havia dito sua verdade. Havia recuperado sua liberdade. Nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhum homem voltaria a silenciá-la. A história de Emília e Eric nos lembra que a coragem é um processo. Às vezes, o maior ato de bravura não é enfrentar o monstro, mas sim quebrar o silêncio e aceitar a ajuda de quem se importa. Se você gostou deste conteúdo e valoriza histórias sobre superação e justiça, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta e de outras histórias. Deixe seu like no vídeo para que mais pessoas o encontrem e comente abaixo qual foi o momento mais impactante para você.